está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. Boa noite, gente. Que a paz do nosso Mestre Maior Jesus nos envolva hoje e sempre. É sempre gostoso poder retornar aqui nas quartas-feiras e ver carinhas das pessoas que a gente já está acostumado, pessoas que às vezes vieram pela primeira vez. É muito gostoso estar recebendo todo mundo de volta. E para a gente continuar o nosso trabalho, é que a gente está seguindo todos os protocolos sanitários necessários, né? O uso da máscara, o álcool em gel, o distanciamento, né? A gente, quando vem falar aqui na frente, tira a máscara, porque a gente já está numa distância mais longa. Então, todas essas coisinhas simples que dá para a gente fazer e manter o nosso trabalho aberto. Então, isso é só para que a gente possa entender um pouquinho. A gente tirou as águas fluidificadas porque elas ficavam expostas. Então, aqueles que quiserem a sua água, pode trazer, colocar para fluidificar, pode pôr em cima da mesa ou ali no canto. Se quiser pegar um copo e ficar com ele, pode ficar com o seu copo de água sem problemas nenhum. Nós só tiramos aquela no momento para não ficar exposto, nesse momento que nós passamos hoje. E hoje nós vamos ter o trabalho, como sempre, a prece inicial, porque todo trabalho na casa espírita inicia-se com uma prece. Essa prece de agradecimento e de permissão para que a gente possa abrir os trabalhos, né? Aí nós vamos ter o Cássio fazendo uma pergunta com a sua respectiva resposta do Livro dos Espíritos, bem como um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. A pergunta hoje é 979, né? Ela é longa, mas ela vai perguntar mais ou menos isso daqui para a gente. Não é um peso você imaginar que tem provas a serem cumpridas ainda? Isso não vai ser um peso na sua alma, né? Mais ou menos isso. Ele vai ler direitinho ela e vai trazer a resposta dos Espíritos. E o Evangelho segundo o Espiritismo é: muitos chamados, poucos os escolhidos. Nesse tema nós vamos falar sobre a porta estreita. Eu acho que é bacana quando a gente vai falar sobre esse tema, porque ele abre um horizonte muito grande para a gente. Porque é interessante como é o Evangelho de Jesus e essa inteligência que ele teve de fazê-lo com parábolas, ou seja, com histórias, porque a cada momento da nossa existência, onde a gente adquire maiores conhecimentos, aonde a gente já está mais maduro, mais evoluído espiritualmente, a gente começa a compreender nuances do Evangelho que a gente não via antes. E nesse tema da porta estreita, e principalmente quando a gente fala muitos chamados, poucos os escolhidos, fica aquela impressão que Deus vai ter alguns escolhidos e alguns outros serão renegados. E é essa impressão que a gente vai tirar. E a gente vai tirar esse peso da questão da porta estreita. Esforçai-vos por entrar na porta estreita, porque a porta da perdição é larga, né? Então parece que a gente é perdido.
E o Cássio vai colocar para a gente que não é bem assim, que é simplesmente uma questão de evolução, e que a porta estreita não é tão difícil, é só uma questão de como a gente enxerga isso. Mas isso eu vou deixar para o Cássio. Agora eu convido a todos a fazer uma prece. Eu amo essa prece, mas não decoro, então eu pego a minha colinha, que é o Pai Nosso, que a gente chama o Pai Nosso de Chico Xavier. Convido a todos a fecharem os olhos e vamos seguindo. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro sobre esse mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Vamos lá. Boa noite a todos. A questão da máscara não dá certo. A máscara não dá certo. 979, só vou ler a questão para vocês. As provas que restam a suportar para rematar sua purificação não são para a alma uma apreensão penosa que perturba a sua felicidade? Para a alma que ainda está enlameada, sim, e é por isso que ela não pode gozar de uma felicidade perfeita, senão quando esteja purificada. Mas para aquela que já se elevou, o pensamento das provas que lhe resta suportar, nada tem de penoso. Vamos entender um pouquinho melhor essa questão do Livro dos Espíritos, o Evangelho, quando fala da porta estreita. Primeira coisa que nós estamos acostumados, e nós muitas vezes saímos de um extremo e vamos parar no outro extremo. Okay? Isso faz parte do nosso processo evolutivo. Até que a gente encontre o caminho do meio, às vezes a gente anda pelos extremos. Nós ainda vamos buscar os textos sagrados de forma literal. Por isso que gera esse desconforto dentro de nós. Mesmo a doutrina espírita, que foi escrita no século XIX, ela foi escrita numa linguagem católica, que era a linguagem da época, não poderia ser diferente disso. Então é interessante que a gente pegue as mesmas palavras, claro, mas que a gente traduza para o nosso momento. Por isso que Jesus falou em parábolas. E é atemporal, serve para qualquer época. Para qualquer época. Então, quando a gente vai olhar um texto, a primeira coisa que a gente tem que analisar é texto e contexto. O texto e o contexto da época, para entender por que foi escrito daquela forma. E depois traduzir aquilo para o nosso dia a dia. O Evangelho ele só faz sentido se a gente trouxer para o dia de hoje. O que a doutrina espírita fez? Duas coisas principais. Matou a morte e tirou Jesus da cruz. Ok? Ela fez muitas coisas. Mas se a gente se lembrar somente dessas duas, já é o suficiente. Matou a morte e tirou Jesus da cruz. Então Jesus deixou de ser somente aquele ícone religioso. Ele é muito mais do que isso. A questão religiosa de Jesus não dá 10%. Tem muita coisa que a gente não sabe, que a gente está aprendendo, mas toda a área do conhecimento humano nós podemos encaixar o ensinamento de Jesus. Filosofia, ciência, artes. Então ele é muito mais do que um ícone religioso. Mas como que nós chegamos nessa conclusão? Porque estamos no século XXI, porque nós já amadurecemos um pouco mais. E esse conhecimento, onde está? A gente pergunta, né? Gostaria de saber mais, conhecer mais. Como é que eu faço? Nunca o conhecimento esteve tão fácil como está hoje. Vou fazer só uma analogia para vocês, para ficar mais fácil. Já que foi parábola, vamos falar uma parábola aqui agora também. Vocês imaginem que o conhecimento é um lago muito grande, que você não vê o fim do lago. Ele começa rasinho e ele vai se aprofundando.
imenso, 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 ao ponto de você não enxergar o fim desse lago. E tem um anjo que cuida desse lago. Só para vocês poderem imaginar como é que é o conhecimento aí. E nós, sedentos, com sede, queremos esse conhecimento, que está aberto a todos. A todos. O anjo não impede a passagem de ninguém. A única pergunta que ele faz é: qual é o tamanho do seu recipiente? A água está aí à vontade. Se você vai com uma xicrinha de café, é uma xicrinha de café. Se você vai com uma caixa d'água de 50 mil litros, são 50 mil litros. Então olha como ele joga para nós a responsabilidade. Qual é o tamanho do seu recipiente? O recipiente somos nós. Então o mar do conhecimento, da sabedoria, da espiritualidade está acessível a todos. A todos. A questão é: qual é o tamanho do nosso recipiente? É a quantidade de água que nós vamos absorver. Então quem define o tamanho do recipiente somos nós. Não é ninguém. Não existe nenhum tipo de proibição. Mas é hora da gente tomar essa consciência. Que se eu quero aprender, se eu quero ter um pouco mais de conhecimento e sabedoria, eu tenho que me preparar para isso. As coisas não são tão simples assim. Eu tenho que buscar nesse sentido. A questão do Livro dos Espíritos, 979, fala exatamente o seguinte: o que são provas? Quando eu conheço a teoria de algo, é necessário que eu me coloque em provas, porque senão não faz sentido. Ok? Um exemplo bem simples, né? Alguns dos nossos jovens passam o ano todo estudando para prestar o vestibular. Ele está em quê? Em provas. É ruim? Não, claro que não. Porque ele tem um objetivo, ele tem uma meta, ele tem um sonho. Então ele sabe que ele precisa estudar durante o ano todo para prestar o vestibular. Não é simples pensar dessa forma? Agora, passar o ano todo é penoso? É dificultoso? É complicado? É difícil? Depende. Depende qual é o seu objetivo, depende qual é a sua meta. Ele pode levar isso com alegria, mas ele vai ter que se esforçar, claro. Ele vai ter que abrir mão de algumas coisas se ele está querendo buscar alguma coisa lá na frente. Então, até que ponto as provas são sofríveis? Vai depender da forma que nós olhamos para ela e a meta que nós queremos atingir. Então, todos nós estamos em expiações, estamos em provas, estamos em missões. Todo ser humano do planeta Terra, mais de 8,5 bilhões aí, todos estamos em expiações, em provas e em missões. O percentual muda de ser humano para ser humano. Alguns estão mais em expiações, outros estão mais em provas, outros estão mais em missões. Mas eu posso garantir para vocês que mais de 60% estão mais em provas. A questão da expiação é pouco, a questão da missão é pouco. A maioria de nós estamos muito mais em provas. O que é estar em provas? Eu já sei a teoria. A teoria eu já conheço. Eu não tenho muito mais para aprender sobre determinados assuntos. Eu preciso colocar em prática determinados assuntos. A teoria eu já tenho. Vou dar um exemplo mais claro. Por exemplo, faz 2000 anos, de formas diferentes, com culturas diferentes, religiões diferentes, e hoje a ciência está trabalhando isso também, que fala da necessidade do perdão. Mas será que é novidade para nós isso? Faz 2000 anos que nós estamos ouvindo falar sobre isso. Então não tem mais teoria para falar sobre isso. O que tem a prática, são as provas. Então toda vez que eu tenho uma certa teoria, eu preciso me colocar em provas. Então as provas são sofríveis? Depende. Depende da forma que eu olho para cada uma delas. Tem muito mais a ver como eu interpreto do que a questão em si. Aliás, tudo na nossa vida é assim. É muito mais uma questão de interpretação dos fatos do que o fato em si, se vocês analisarem. Porque a vida, nossa vida, dos seres humanos, num planeta de provas e expiações, as necessidades basicamente são iguais. A problemática é parecida. Mas por que um reage de um jeito, o outro reage de outro jeito, frente à mesma situação? É muito mais uma questão de interpretação dos fatos. Reforma íntima, como se fala na doutrina espírita, também já está caindo em desuso essa palavra,
Não é tortura íntima. Nós confundimos reforma íntima com tortura íntima. Reforma íntima é um processo lento e gradativo, onde você vai se reconhecendo ser humano, com atitudes humanas. É diferente isso. Então, o ser humano tem atitudes humanas, e poucos de nós temos isso, ok? Ainda é um processo em aprendizado. Não é o ser humano, nós estamos humanos, nós ainda não somos seres humanos. É diferente. O ser humano busca soluções humanas, e a violência não é uma delas. Olha, interessante, nós achamos que a violência, a crueldade, a agressividade são atitudes humanas. Não são. A educação é uma atitude humana. Mas por que então que nós agimos de forma violenta? Porque ainda somos animais humanos, ainda reagimos muito mais, ainda somos muito mais instintivos. Então, quando Jesus fala da porta estreita, que dá para analisar isso de N formas diferentes, primeiro vamos entender para que serve uma porta? É para separar dois ambientes, ok? Ela separa dois ambientes, e entre a porta, o que dá a estrutura para a porta é uma parede, ok? Dá para imaginar alguma coisa assim. Eu estou num ambiente, eu vou para um outro ambiente, tem uma porta no meio, tem uma parede segurando. Essa parede, vamos tentar imaginar que seja a muralha do tempo. A parede do tempo. Do lado de cá, onde nós estamos, é passado e presente. Do lado de lá é futuro. O que eu estou fazendo agora leva aonde eu quero chegar? Olha, interessante. É uma pergunta que nós temos que fazer. O que eu estou fazendo hoje com a minha vida me leva aonde eu quero chegar? Qual é a minha meta? Qual é o meu objetivo? Não é ter muitas metas, porque muitas metas é igual nada de meta, tá? Quem tem muitas metas não chega a lugar nenhum também. É você ter poucas metas e trabalhar por elas, ok? Então, o lado de cada porta é passado e presente, o lado de lá é futuro. Então, a porta está separando o quê? Dois tempos: passado, presente e futuro. Então, é algo que você vai mudar de ambiente interno. Porém, Jesus usou a analogia da porta estreita. Eu vou usar uma outra analogia aqui, ok? Imagine que nós estamos subindo uma escada. Então, nós estamos num degrau. Saímos do degrau de baixo, estamos parados no degrau, e tem o degrau de cima, ok? É uma outra analogia. Se eu quero ir para o degrau de cima, se a ideia é ir para o degrau de cima, o que eu tenho que fazer? Levantar a perna. Vai exigir de mim um certo esforço muscular. Às vezes vai exigir de mim que eu tenha apoios para isso, se eu quero realmente subir. Então é vontade. Eu preciso, não desejo. Muitos de nós temos desejo. Qual é a diferença entre desejo e vontade? Desejo é sempre tempo futuro. Vontade é sempre tempo presente. Eu tenho desejo de fazer um curso de inglês. Provavelmente eu não vou fazer nem esse ano, nem o ano que vem, nem daqui 5 anos, nem daqui 10 anos, porque vai ficar no campo do desejo. Eu tenho vontade de fazer um curso de inglês. Hoje à noite eu já vou entrar na internet, já vou começar. Perceberam a diferença ou não? Entre desejo e vontade? O desejo vai ficar no campo do desejo. Amanhã, depois da manhã, mês que vem, o ano que vem, vai ficar no campo do desejo. A vontade não. A vontade é tempo presente. Se possível, começo hoje. Deu para vocês entenderem? Então, o problema não está com o desejo, o problema é que nós não temos vontade. Ficamos só no campo do desejo. Então, se eu quiser subir um degrau, eu não posso ter o desejo de subir um degrau, eu tenho que ter vontade de subir um degrau. Ok? Só que para subir um degrau é uma mudança de nível. Eu estou me elevando. E toda vez que eu saio do degrau que eu já estou acostumado e vou para um degrau, entre aspas, desconhecidos, isso bate em mim um medo. O medo do desconhecido. O medo do próximo degrau. O que eu vou encontrar no próximo degrau? Porém, se ele está acima, significa que as condições são melhores. Só que eu preciso conquistar aquele degrau. Não é merecer aquele degrau, é conquistar aquele degrau. Ok? Só que eu vou ter que vencer algumas resistências internas.
Primeira coisa é entender que nós temos 7 resistências internas para não subir o próximo degrau. E o medo vai trabalhar, a resistência vai trabalhar de mãos dadas com o medo de crescer, o medo de evoluir, o medo de me tornar melhor. Na onde eu vou me tornar melhor? Pode ser profissionalmente? Pode. Pode ser socialmente? Pode. Pode ser num relacionamento? Pode. Toda vez que eu tomar uma decisão de ser melhor, independente do aspecto, eu vou ter resistências internas. Essas resistências me trazem prazer a curto prazo. Então, toda resistência interna me traz prazer a curto prazo. Então, eu me acomodo com ela e não subo o degrau. É assim que funciona. Agora, se eu ficar no mesmo degrau, eu estou acomodado. Mas se eu quiser ir para o degrau de baixo, está muito fácil. Até a lei da gravidade ajuda. O que tinha no degrau de baixo? Que é tão fácil voltar para lá. Sobre todos os aspectos. Até a lei da gravidade ajuda. Além de você não estar fazendo esforço nenhum, ela te ajuda, inclusive. O que estava acontecendo no degrau de baixo? Éramos muito mais instintivos, muito mais egoístas, muito mais imediatistas, muito mais agressivos. Em algum momento, nós fomos para o degrau de cima. E agora tem mais um degrau de cima. E esse degrau de cima tem que ser conquistado. E eu só vou conquistar esse degrau de cima se eu vencer 7 resistências. Todos os dias elas vão aparecer. Todos os dias. Então se prepare. A primeira resistência chama-se distração. Veja, olha que interessante. Como andamos distraídos de nós mesmos. Como que o mundo nos distrai. Existem N situações que nos tiram o foco. N situações. É o excesso de filmes, é o excesso de séries, é o excesso de esporte, é o excesso de um monte de coisa, é o excesso, estou falando de excesso, ok? E quando você vê, passou uma semana, passou um mês, passou um ano e você não construiu nada, mas assistiu todas as séries que passou naquele ano. Nada contra a série, pessoal, não é isso? Ok? Mas você conhece todas, assistiu todas e ficou ansioso esperando a próxima chegar. Veja, olha que interessante isso. Olha como o mundo nos distrai. E é interessante, só abrindo um parênteses aqui, nós, estou falando do século XXI, nós temos a maior indústria de entretenimento do mundo. Para todos os gostos, para todos os bolsos. A maior indústria de entretenimento no mundo está no século XXI, para todos os bolsos, para todos os gostos. E nunca se viu uma geração tão triste. Veja que a conta não fecha. A conta não fecha. Nos últimos 50 anos, a psicologia, a psiquiatria, a psicoterapia, todas as ciências que cuidam do ser humano deram saltos surpreendentes nos últimos 50 anos. E somos a geração mais doente da história. Veja, a conta não fecha de novo. O que está acontecendo então? Se as ciências médicas todas evoluíram extraordinariamente nos últimos 50 anos. Se a indústria do entretenimento está para todos. Por que somos a geração mais triste e a geração mais doente? Essa conta não fecha. Veja. Por quê? Porque é necessário olhar para dentro. Quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais fora, menos dentro. Vou explicar isso melhor para vocês. Ok? Quanto mais eu entender o que acontece dentro de mim, quanto mais eu buscar valores que agreguem realmente valores, melhor eu vou conviver comigo mesmo. Na maneira que eu convivo comigo mesmo, eu consigo conviver quem está fora de mim. Me relacionar com a vida. Quanto mais eu vivo fora de mim, sem querer agregar nada, só me distraindo, pior a relação comigo mesmo. Porque o mundo vai me distrair. Então a primeira resistência para quem quer crescer, independente da área, chama-se distração. Ok? E nós temos
no mínimo umas centenas de motivos diários para nos distrairmos. Tem um negocinho que chama celular, então, que é terrível aqui, ok? Como aquilo nos distrai, como aquilo nos tira o foco, ok? Então a distração é a primeira resistência que nós temos que enfrentar. Então eu tenho que criar uma disciplina naquele momento que eu estarei investindo em mim mesmo. Pode ser meia hora por dia, pode ser 1 hora por dia, pode ser 1h30 por dia, não importa. Eu tenho que estar focado naquilo. Eu não posso estar distraído, porque senão eu vou ficar distraído de mim mesmo. Então a primeira resistência é a distração. A segunda resistência chama-se preguiça. E quando eu falo preguiça, eu não estou falando só da preguiça física, eu estou falando da preguiça mental, ok? A preguiça, como a gente gostaria que as pessoas pensassem por nós, tomassem decisões por nós. A preguiça mental. A preguiça mental é tão grave, é como se nós sentássemos no banco traseiro de um carro, o carro fosse em movimento e nós não tivéssemos preocupados com a direção, mas preocupado se o banco é confortável. Veja, não sabemos para que lado vai o carro, quem está dirigindo o carro, mas estamos preocupados se o banco é confortável. Isso chama-se preguiça, ok? É como se a vida vai nos levando e nós não sabemos para onde nós estamos indo e deixando. Isso chama-se preguiça. Então a preguiça, que é a raiz da procrastinação, a procrastinação é a terceira resistência. A segunda é a preguiça, principalmente a preguiça mental. Então nós temos que adquirir uma certa disciplina para que a gente possa vencer essa preguiça física e mental, principalmente a mental. Então se eu decidir ler um livro ou assistir um filme que agregue valores, eu tenho que me concentrar naquilo, eu tenho que me dedicar àquilo. Então a primeira resistência que nós vamos enfrentar é a distração. A segunda é a preguiça. A terceira é a procrastinação. Amanhã eu faço, depois eu vou. Esse amanhã nunca chega. Eu sempre vou deixando para depois. É o hábito de adiar, deixar sempre para depois. E o depois que nunca chega. Ok? Procrastinar significa o quê? Adiar algo que muitas vezes é importante para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem, e aquilo vai sempre sendo adiado. E quando eu vejo, já se passaram 1 ano, 5 anos, 10 anos, eu estou procrastinando, adiando aquilo que é importante para mim. Então a terceira resistência chama-se procrastinação. Por isso que é fácil ficar do lado de cada porta, que é a porta da ilusão. Entendeu? Voltando um pouco de Jesus. Qual que é essa porta? A porta da ilusão, da distração, da preguiça, da procrastinação. E a quarta resistência chama-se vitimismo. Vitimismo. Nós nos achamos vítimas da sociedade, daquele. Sempre não assumimos o nosso papel. Em doutrina espírita, existe uma frase que diz o seguinte: até existem injustiças, não existem injustiçados. Olha, interessante. Se estamos aqui no planeta Terra, no planeta de provas e expiações, é porque tudo que acontece, de alguma forma, tem a ver com o nosso crescimento espiritual. Tudo. Ok? Tudo que acontece. Só para vocês terem uma ideia, um anjo, vamos falar de um espírito bem elevado, que nós conhecemos ele no nome de anjo. Quando ele vai reencarnar na Terra, os orientadores dele chegam para eles e falam assim: olha, você vai reencarnar no planeta de provas e expiações. Estou falando de um anjo, tá? Você vai sofrer de abandono afetivo. Veja, ele não está nem em expiações e nem em provas. A primeira situação dele é abandono afetivo, porque ele vai reencarnar no planeta de provas e expiações. Ele já sabe que a característica de um planeta de provas e expiações é egoísmo e orgulho. Ele já sabe disso, ok? Então o vitimismo não faz sentido. Se colocar sempre na condição de vítima não nos leva a lugar nenhum, muito pelo contrário. No livro Agenda Cristã, Chico Xavier e André Luiz, tem uma colocação lá que é muito interessante, que fala assim, abre aspas: as suas reclamações, mesmo afetivas,
não acrescentam em você 1 grama de simpatia. Veja, as suas reclamações, mesmo sendo afetivas, não acrescentam em você 1 grama de simpatia. Então, o fato de a gente ficar reclamando não acrescenta nada em relação ao que as pessoas sentem por nós. Então, o vitimismo é a 4ª resistência. É a 4ª resistência. A 5ª, desculpismo. Sempre achar uma desculpa para não fazer determinadas coisas ou para fazer determinadas coisas. Então, só que não se constrói nada em cima de desculpas. Se você quer construir alguma coisa, se prepare e não fique dando desculpas, simplesmente faça. Se deu errado, refaça. É assim que funciona, ok? É a questão de tentativa e erro, não tem problema. Somos espíritos perfectíveis. Então, o erro faz parte de um processo de aprendizado. Eu evoluo errando? Não. Eu evoluo corrigindo os erros. A evolução se dá na correção dos erros. Não é simplesmente errar. É você entender porque você errou e tentar fazer melhor. Okay? Então, desculpismo é a quinta resistência interna que nós temos. A 6ª significa desordem. Desordem, pessoal. Todo aquele que cresce, todo aquele que evolui, ele precisa ter uma certa ordem na vida dele, ok? Ele precisa ter metas bem definidas, ele precisa ter um controle de um tempo, ele precisa saber o que ele quer hoje, o que ele quer a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem. Ele tem que ter metas, sim, claro que ele tem que ter metas. Então ele tem que ter uma certa ordem para saber o que é urgente e o que é importante. Nós nem sabemos mais o que é urgente e o que é importante, achamos que os dois é para ontem. Veja. Olha como nós estamos desordenados dentro de nós. Nós não sabemos mais a diferença entre o que é urgente e o que é importante. O que é para hoje e o que é para amanhã. Porque existe uma desordem interna dentro de nós, que reflete na desordem externa. Então nós temos que ter um mínimo de ordem se a gente quiser realmente subir mais um degrau. E a 7ª resistência chama-se indisciplina. Essa indisciplina em relação a nós mesmos, veja, eu não estou falando em relação a outras pessoas, estou falando de nós mesmos. Essas 7 resistências estão dentro de nós, todos os dias, principalmente se eu decidir subir o degrau. Se eu não decidir, vocês podem ficar tranquilos que a 7 vai me manter exatamente no degrau, com a possibilidade de eu descer, inclusive. Elas vão crescendo tanto dentro de mim, mas tanto dentro de mim, que até aquilo que eu conquistei, chega um momento que eu vou dar um passo para trás. Então essa 7 resistência é exatamente a passagem de uma porta larga, de ilusão, ok? Para uma porta estreita. Estreita por quê? Porque eu vou ter que vencer resistência. Eu tenho que ter uma certa disciplina. Então quando Jesus falou da porta larga e da porta estreita, significa do esforço que nós temos que fazer para vencer as resistências internas. Não é terceirizar, não é justificar, é olhar para dentro de nós. Qual é a minha meta? Qual é o meu objetivo? Aonde eu quero chegar? O que eu preciso para ser feliz? A felicidade está inquieta frente à demora do sofredor em conquistá-la. Ela está do nosso lado. Ela está do nosso lado. Ok? Mas é pessoal isso. Eu não posso pedir para alguém me dar essa felicidade. Ou achar que ela está em coisas, pessoas, situações, lugares ou posições sociais. Ela não está. Ela está dentro de mim. A felicidade está inquieta. Ela está dentro de mim. Quando nós reencarnamos, Deus nos criou para sermos felizes, de acordo com o nosso momento evolutivo. Todas essas dificuldades que existem, vamos chamar de desafios. Não são exatamente problemas, são desafios. Mas os maiores desafios não estão fora de nós, estão dentro de nós. Nunca serei o mesmo, mas sempre serei eu mesmo. O que significa isso? À medida que eu mudar o meu olhar, que eu mudar para as coisas, para as pessoas, para as situações, eu vou redescobrir um universo dentro de mim. O degrau de cima não está tão longe, não está tão difícil, mas eu preciso treinar a musculatura da vontade. Eu preciso treinar a musculatura da vontade. Eu preciso querer fazer isso. Eu preciso criar dentro de mim um processo que eu possa vencer todas essas, porque elas vão aparecer todos os dias. Essas 7 resistências
vão aparecer todos. Se eu estiver no meio do processo, elas estão lá todos os dias, elas estão do meu lado, para serem vencidas. Então a porta estreita, a porta larga é exatamente isso. Eu sair de um mundo de ilusão, de pura distração, de pura preguiça, de puro desculpismo, desordem, e olhar para saber onde eu quero chegar. Tá, eu quero ser um ser humano. Eu sou humano, eu ainda não sou um ser humano. O ser humano tem atitudes humanas em relação a si mesmo, primeiro, claro, evidente, e depois em relação às pessoas. Então a meta do ser humano é ser um ser humano. Qual é a meta? É o ser um ser humano. E o ser humano tem atitudes humanas. Então ele vai trabalhar educação, valores, virtudes, conhecimento, tecnologia, mas sempre para agregar algo de positivo. Sempre. O ser humano pensa da seguinte forma: não importa o que eu estou fazendo, importa que eu estou buscando algo de positivo. Aliás, quando se estuda a lei do trabalho, tem uma frase muito interessante que fala o seguinte: não importa o que você é ou o que você faz, o mais importante é de que maneira você faz. Veja, olha que interessante. Então não importa o que você é ou o que você faz, mas de que maneira você faz. Isso é o mais importante. Qual é o amor que você coloca naquilo? Qual é a dedicação que você coloca naquilo? Porque o trabalho retrata a nós mesmos. Tudo que a gente vai fazer, de alguma forma, nós colocamos o nosso retrato espiritual ali. As nossas impressões espirituais estão ali. Então não é o que você vai fazer, mas de que forma você está fazendo. Qual é a energia que você está impregnando naquilo. Então não é questão de quantidade ou nomenclatura, não, ou rótulo. Isso que menos importa. O que menos importa. Jesus, vamos falar de Jesus. Grande se fez pequeno para que os pequenos se tornassem grandes. Veja. Jesus, que é o governador do nosso orbe, do nosso sistema solar, porque ele foi promovido, ok? Hoje ele é o governador do nosso sistema solar, mas quando ele era o governador do nosso orbe, do nosso planeta, grande, claro, o espírito mais evoluído que nós temos notícia, grande, se fez pequeno, como nós, ok? Para que os pequenos nós nos tornássemos grandes. Então por isso que a doutrina espírita tirou ele da cruz. Na cruz ele vai ajudar muito pouco nós, mas caminhar do lado dele, entender as paradas, de acordo com o nosso momento evolutivo, claro, mas entender que tudo isso é para nós. Então se eu quero crescer, se eu quero sair da porta larga e ir para a porta estreita, qual é o maior problema? Eu. 99% sou eu. Das resistências internas, que caminham lado a lado com prazer a curto prazo. Veja, as 7 resistências, elas trabalham com prazer a curto prazo, mas te tira do foco, te tira da meta. O tempo passa muito rápido. Quando você veja se passou 10 anos, 20 anos, 30 anos, você não consegue entender o que aconteceu, porque você não viu o tempo passar. Não vê mesmo. E não vê mesmo. Uma das maiores angústias, quando nós estamos no plano espiritual, é exatamente essa noção de tempo perdido. Essa noção de tempo perdido. Ok? É lógico que nós reencarnamos para viver, para passear, para usufruir da vida, o que tem de bom. Sim, claro, mas não viemos a passeio. Pelo menos nessa existência não. Já passeamos muito. Podemos continuar passeando? Sim, porém uma parte da nossa vida não veio a passeio. Precisa ter uma meta. Vamos entender o seguinte: existe a vida comum e a vida não vivida. Uma outra forma de a gente entender um pouquinho a lição de hoje. A vida comum. 8,5 bilhões de habitantes do planeta Terra. Todos têm as mesmas necessidades. Todos têm as mesmas, não importa a cultura, não importa que país, não importa nada. Todos têm as mesmas necessidades básicas. Todo ser humano reencarnado tem as mesmas necessidades básicas. De se alimentar, de se vestir, de se divertir. São as mesmas necessidades básicas, que mudam na forma, mas não mudam na essência. Ok? Será que nós reencarnamos só para atender as necessidades básicas?
Essa é a vida comum. É a vida de mais de 90% desses 8,5 bilhões. Tem mais de 90%, para ser muito otimista, ok? Só vivendo a vida comum, só se preocupando em atender às suas necessidades básicas, fisiológicas. Só, mais de 90%. Uma pequena parte, menos que 10%, começaram a olhar para a vida não vivida. E que a vida não vivida é foco, é meta, é objetivo. Eles também têm as necessidades básicas, claro que tem, é evidente que tem. Mas já começam a enxergar que a vida é muito mais do que atender às necessidades fisiológicas. É muito mais do que isso. Isso também faz parte, mas também faz parte. Eu não posso viver exclusivamente para isso, porque senão a vida vai passar 80, 90, 100 anos, eu não vou entender o que aconteceu. Não serei muito diferente de um animal ou de uma planta. Não serei muito diferente disso, ok? Porém, eu sou um ser humano. Então, se eu sou um ser humano e o meu corpo é animal, eu preciso atender às suas necessidades, mas eu sou um ser humano. Então, o ser humano, além de atender às suas necessidades, ele precisa enxergar algo além. Ele precisa ter consciência de si mesmo. Eu reencarnei para quê mesmo? Qual é o objetivo da reencarnação? Evoluir, crescer, subir um degrau. Então, como é que eu faço para subir esse degrau? 7 resistências internas, que eu vou ter que vencê-las todos os dias. Todos os dias eu tenho que separar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, não importa, cada um é um, mas eu preciso me dedicar às coisas de seres humanos. Essa é a passagem entre a porta larga e a porta estreita. Então, essa muralha do tempo que separa são as 7 resistências, são as nossas maiores dificuldades. Uma boa noite a todos vocês e muito obrigado.